Boa noite a todos os irmãos, graça e paz. Louvamos a Deus por mais uma vez estarmos na casa do Senhor para meditarmos na sua palavra. Sem demoras, eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 28. Nós iremos ler os 3 versículos últimos. Versículo de número 18, versículo de número 19 e o verso de número 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. Grato a Deus pela oração que já foi feita aqui, intercedendo pela minha vida. Nós hoje iremos meditar um pouco nesse texto. Eu gostaria de deixar um tema para essa mensagem hoje à noite. Nós vamos falar um pouco sobre a missão suprema da igreja, baseada nesses 3 versículos que nós acabamos de ler. Mas para que nós possamos compreender esses 3 versículos no seu contexto, é preciso nós voltarmos um pouco ao início do capítulo 28. Eu costumo dizer que o capítulo 28, ele como é que eu posso dizer? É a máxima do Evangelho. Você imagine que tudo aquilo que Jesus havia falado aos seus discípulos anteriormente, a respeito da sua crucificação, da sua morte e ressurreição. O autor desse livro, neste capítulo 28, ele nos traz a maior história de toda a humanidade. A maior história que o homem poderia ouvir e conhecer. Que se ela não acontecesse, certamente nós não estaríamos aqui. O capítulo 28, ele trata da ressurreição de Jesus. E é por causa da ressurreição de Jesus que nós hoje podemos nos reunir aqui para cultuarmos a Deus em adoração. O escritor do livro de Mateus, ele inicia o livro, o capítulo 28, aliás, trazendo uma informação muito interessante, quando ele diz que as irmãs, chamada Maria, 2 irmãs, resolvem ir visitar o túmulo onde Jesus havia sido colocado após a sua morte na cruz. Essas irmãs, ao chegar no túmulo, antes delas chegarem no túmulo, acontece um grande terremoto. Elas sentem esse terremoto, mas continua na sua jornada de chegar até o local onde Jesus havia sido colocado. E para a surpresa delas, quando elas chegam naquele local, elas veem aquela pedra retirada. A pedra foi retirada, rolada e colocada de lado, e o sepulcro onde Jesus havia sido colocado estava aberto. Eu estava lendo um pouco sobre essa história e um certo autor, ele diz que o sepulcro foi aberto não para que Jesus pudesse sair, mas para que as mulheres pudessem adentrar aquele lugar e contemplar a tumba vazia, para a glória do nome de Jesus. Por isso a pedra havia sido removida. Havia um anjo naquela pedra. O anjo traz a informação para elas e diz: eu sei a quem vocês procuram, mas o homem que vocês procuram, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou, conforme ele havia predito anteriormente. Agora, irmãos,
ao analisar essa história, é interessante a gente trazer um pouco para o nosso contexto e se colocar no lugar dessas mulheres, ouvindo essa notícia maravilhosa. Outrora, os discípulos, as mulheres que haviam acompanhado Jesus desde o início do seu ministério, essas mulheres, a Bíblia Marcos relata elas como as mantenedoras do ministério de Jesus. Elas eram mulheres que investiram no ministério de Jesus desde o início, quando Jesus surge ali na Galileia, pregando o Evangelho. Elas são as primeiras a chegar e desde então elas passam a acompanhar Jesus. E agora essas mulheres tiveram, anteriormente a isso, elas tiveram uma grande tristeza, que o seu mestre, a quem elas amavam, a quem elas seguiam, havia sido morto e colocado em uma tumba e trancado naquele lugar. Mas ao chegar naquele lugar, ela recebe essa notícia maravilhosa, de que Jesus não estava mais naquele lugar. Ele havia ressuscitado, e o anjo dá uma orientação a ela, e diz: olha, vocês devem ir para o monte na Galileia, e ele vai adiante de vocês, e ele estará lá para falar com todos vocês. Elas continuam a caminhada, e nesse intervalo, quando elas saem caminhando, o próprio Jesus aparece diante delas. E diz e conversa com elas, traz ânimo ao seu coração. Aquelas mulheres ficam maravilhadas, e Jesus diz: olha, vai até os discípulos, os meus irmãos, e digam para eles ir para o monte da Galileia, e eu estarei lá com ele. Eu vou para lá conversar com eles, eu vou aparecer a todos eles naquele lugar. Ela faz conforme a orientação, com alegria na alma, exultante. Alguns evangelhos traz com mais detalhe a reação delas. Mateus, ele não se detém muito nessas questões pormenores, porque Mateus, ele foi escrito para os judeus, então os judeus, eles tinham algo mais objetivo. Já os outros evangelhos, eles trazem mais detalhes dessa situação. E elas vão até os discípulos de Jesus. Conta para eles vão para a Galileia, para o monte. Quando ele chega lá, Jesus está lá, assentado. Para a alegria deles, eles agora contemplam Jesus ressurreto, aquele que havia sido colocado na cruz do Calvário, que havia sofrido, padecido, grande aflição naquela cruz, que foi completamente desfigurado. Ele já não estava mais com o semblante daquele homem que havia sido crucificado, de sofrimento, de dores, de angústia. O Jesus que estava diante dos discípulos agora era o Jesus ressurreto, era o Jesus todo-poderoso, aquele que havia ressuscitado, vencido a morte, quebrado os aguilhões da morte, e agora estava diante dos seus discípulos para lhes trazer uma palavra de ânimo. E é aí que nós entramos no texto que nós acabamos de ler. Como falei no início, o tema dessa mensagem é a missão suprema da igreja. Jesus, ao ressuscitar, está agora diante dos seus discípulos, de uma multidão de pessoas, porque embora os discípulos fossem apenas 11, quando a gente vai ler todo o texto, a gente percebe que havia outras pessoas que estavam com os discípulos naquele lugar. E ao reunir-se ali, quando eles veem Jesus, a primeira coisa que Jesus faz ao chegar e ao conversar com ele é o que está escrito no versículo de número 18. Jesus de cara já traz logo algo que acalenta o coração deles, que traz paz, que traz a eles segurança. No versículo 18, Jesus diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. A primeira coisa que Jesus trata com eles é de confortá-los, de trazer uma palavra para eles que agora traria ânimo para aqueles homens, que há bem pouco tempo atrás estavam tristes, porque o seu mestre havia sido crucificado. Mas Jesus agora estava dizendo para eles: olha, não temam. Todo o poder foi me dado no céu e na terra.
Ora, os discípulos conheciam Jesus perfeitamente. Eles foram testemunho de grandes milagres, de grandes acontecimentos ao decorrer dos 3 anos do ministério de Jesus naquelas cidades. Eles contemplaram coisas extraordinárias, multiplicação dos pães, cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, mortos ressuscitando. Eles sabiam que Jesus tinha poder. No entanto, o que Jesus agora traz para eles é dizendo: eu venci a morte, eu venci o diabo, eu venci o inferno, eu venci tudo, todo o poder agora foi dado a Jesus, tanto no céu como na terra. Não que o seu poder anteriormente a isso fosse menor, mas é porque ele queria trazer essa explicação, digamos assim, aos discípulos, esse entendimento. Porque agora aqueles homens que outrora estavam cabisbaixos, tristes, amedrontados por causa das perseguições, por causa das acusações que eles haviam sofrido no decorrer do seu ministério, eles agora estavam sendo animados por Jesus. Jesus estava trazendo uma grande verdade para eles, porque a partir desse versículo 18, a partir desse momento, Jesus os designaria para uma missão extraordinária. Missão essa a qual nós falamos aqui, a missão suprema da igreja. Quando Jesus fala para eles, no versículo 19, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em contraste com o capítulo 10 do mesmo livro de Mateus, quando Jesus seleciona os seus 12 apóstolos, lá no capítulo 10, Jesus dá autoridade a eles sobre os demônios. Jesus dizia que eles poderiam tomar qualquer coisa mortífera e nada lhe faria dano algum. Jesus estava capacitando eles e ordenando eles a irem. No entanto, essa missão que Jesus dá aos seus discípulos no capítulo 10 era uma missão local. Era algo para se fazer em Israel. Era algo dentro da cidade, não podia ir além. Mas o que acontece no capítulo 28 é completamente diferente. A ordem do capítulo 28, ela é universal. Ela não é agora simplesmente algo local, ela tem uma abrangência muito maior. Jesus, ao dizer, ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, era uma ordem que Jesus estava dando àqueles homens. O ide, esse é um chamado à ação. Não se trata apenas de permanecer em nossas zonas de conforto, mas de ir ao encontro das pessoas. Jesus, primeiramente, encoraja eles, dizendo que todo poder e toda autoridade foi dada a Jesus. E sobre essa autoridade, sobre este poder que pairava sobre Jesus, que estava sobre Jesus, Jesus agora os designa para uma missão importantíssima. Uma missão que desenvolveria não só naquele lugar, mas que alcançaria os fins da terra. Como nós conhecemos e sabemos perfeitamente que nós fomos alcançados. Jesus agora está dando a eles uma nova missão. Uma missão para irem e pregar o Evangelho. Você sabe, irmãos, qual é o nosso maior erro? É que muitas vezes nós, quando lemos essa passagem bíblica, a gente tem a mania de compreender ou de entender esse texto, que quando Jesus está dizendo, ide por todo o mundo e fazei discípulo, muitas vezes a gente acha que essa é uma ordem somente para a liderança da igreja. A gente acha que somente o pastor é que tem que fazer esse ide. A gente acha que quando Jesus está designando esta tarefa, esta missão suprema da igreja de fazer discípulo, muitas vezes a gente acha que é somente para a liderança da igreja, e não é verdade. Quando Jesus diz ide para os seus discípulos, esse chamado, essa ordenança, ela se estende para nós também. É de toda a igreja. Quem faz discípulo é discípulo. Você faz discípulo pregando o Evangelho.
anunciando a palavra do Senhor, pregando para o seu vizinho, para o seu amigo na faculdade, no seu trabalho. É lá que você faz discípulos. É muito comum a gente ver pessoas dizer: eu não tenho chamado para ser missionário. Jesus não chamou nós para sermos missionários. Jesus nos chamou para fazermos discípulos. Essa é a missão suprema da igreja. Fazer discípulo, sair do nosso conforto e ir ao encontro daqueles que estão sem Deus, sem paz e sem salvação. De levarmos este evangelho transformador, este evangelho que é capaz de arrancar o mais vil pecador do seu pior estado em que ele se encontra e trazê-lo e transformá-lo ele numa nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. Mas o problema é que muitas vezes nós não queremos atender a este chamado. Muitas vezes nós ignoramos este chamado e não queremos obedecê-lo de forma nenhuma. Nós achamos que não é para nós e muitas vezes ignoramos o ide de Jesus. E a segunda ordem nesse versículo de número 19: portanto, ide e fazei discípulo. A ênfase não está apenas em converter pessoas, mas em ajudá-las a crescer em um relacionamento profundo com Deus. Muitas vezes a gente não compreende que este chamado, esta ordenança, ela vai muito além de anunciar o Evangelho. A maior missão que nós podemos encontrar Jesus ordenando é fazermos discípulos, é anunciarmos o Evangelho, trazer as pessoas até Cristo e, ao trazê-las, não abandoná-las, não deixá-las sozinhas para crescerem como elas quiserem. O homem, quando ele encontra a Deus, quando ele atende esse chamado, que ele recebe esse chamado e ele chega até a igreja, irmãos, ele precisa de apoio, ele precisa de um novo ensinamento, ele precisa se adequar a uma nova realidade, e é nesse momento que entra a igreja com a sua função de fazer este discípulo através dos seus ensinamentos, através dos ensinamentos da palavra de Deus. A terceira ordem nesse versículo, no versículo 19, lá no finalzinho: ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações. O ide, como falei, ele não é apenas local, ele não é apenas aqui, é de todas as nações. Mas aí você talvez se pergunte: mas irmão Fábio, e eu tenho que ir agora por todas as nações pregar o Evangelho? Não. Se Deus lhe chamar, amém, para ser um missionário e pregar o Evangelho por aí em outros países, louvado seja o nome do Senhor. Mas é um erro nosso achar que nós só fazemos discípulos se nós formos às nações. Quando Jesus está dizendo que essa palavra, que este ide deve ser cumprido em todas as nações, Jesus está falando do crescimento da igreja, que aonde a igreja for, que aonde ela alcançar, ela deve cumprir esse ide fazendo discípulos em todas as nações. E a palavra nações aqui, ela tem um significado de etnias. A palavra etnia, ela é muito mais detalhada do que nação, porque a palavra nação, ela traz o entendimento de algo mais abrangente, maior. Etnias fala de povos, de línguas, de tribos. Por exemplo, uma nação, dentro de uma nação pode existir vários povos, como no Brasil existe os indígenas, existem as comunidades quilombolas e outras etnias. E essa ordem é para que
todas estas pessoas sejam alcançadas. Não importa a raça, não importa a cor, não importa absolutamente nada. A obrigação, o dever da igreja é de levar este evangelho a todas as nações, a todos os povos indistintamente. Devemos cumprir com esse dever de anunciar a palavra do Senhor. A mensagem do evangelho não tem barreiras culturais, raciais ou geográficas. Ela é anunciada no Brasil, ela é anunciada na África e em outros países. Ela vai alcançar o seu objetivo. Aonde Deus designou que a sua igreja fosse, ela deve cumprir este papel. Ela deve ter em mente que o seu papel primordial na sociedade é fazer discípulos. É uma obrigação nossa como cristãos. É obedecer o chamado do Senhor e fazermos discípulos. Como falei anteriormente, discípulos fazem discípulos. E qual é o método para que nós possamos fazer discípulos, para que nós possamos obedecer este ide do Senhor? Como diz no versículo 19 para o versículo 20, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O primeiro método usado pela igreja para se fazer discípulo é através do batismo. O batismo é uma profissão de fé pública, de que você não é mais aquele velho homem, que você agora faz parte de uma nova comunidade, que você foi inserida no corpo de Cristo, na igreja física, na igreja visível. O batismo é um dos sacramentos que Jesus deixou para que a igreja realizasse, que são dois, é a ceia e o batismo. O batismo é o meio pelo qual essas novas pessoas que chegarão à igreja, que adentrarão a fazer parte do povo de Deus, batizando. O batismo é a identificação pública com Cristo e a entrada visível na comunidade da fé. O segundo, ensinando-os a guardar. E ensinando o quê? Ensinando apenas a doutrina, digamos assim, calvinista? Ensinando somente sobre salvação? Não, como diz o texto, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ensinando todos os preceitos de Deus. Ensinando toda a verdade, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Não é ensinar doutrinas humanas, não é ensinar o meu ponto de vista, o que eu penso, o que eu acho, ou o que eu gosto somente na Bíblia. Porque tem crente que não gosta de algumas passagens bíblicas. Eu já ouvi gente dizer que não gosta do Apocalipse. E aí, vai deixar de lado porque não gosta? É obrigação nossa como cristãos ensinar toda a doutrina de Deus, todos os seus desígnios na sua totalidade, não somente aquilo que eu gosto ou que eu acho interessante. O discipulado não termina na conversão. Ele é um processo contínuo de ensino e aprendizado, baseado na palavra de Deus. E quando se trata de ensinar, esse ensino envolve também ensinar a obediência. Quando nós ensinamos a palavra de Deus, nós ensinamos todos os preceitos de Deus, mas nada vale você aprender a palavra de Deus se antes você não aprender a obedecer a palavra de Deus, a viver de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É primordial todo crente, todo cristão, ser um crente obediente à palavra do Senhor. A Bíblia ela está repleta de passagens bíblicas, onde fala sobre a obediência. O obedecer é melhor do que o sacrificar. A obediência, irmãos,
ela nos aproxima de Deus. Eu conheço muita gente que conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, melhor do que muitos crentes, mas não obedecem, querem viver a vida como algo qualquer, tratam a Bíblia como um livro que traz alguns preceitos, mas eu não sou obrigado a cumpri-los. Porque eu não gostei desse mandamento, então eu não vou cumprir. Não adianta simplesmente conhecer por conhecer. É necessário obedecermos a palavra de Deus, a colocarmos em prática aquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam. É através desse conhecimento e dessa obediência que nós vamos caminhando diante de Deus. É através do ensino e da obediência da palavra de Deus que nós teremos uma vida com Deus. Outro dia, eu estava me lembrando agora, no ano de 2011, bastante tempo, né? Já 13 anos, em uma convenção que eu participei lá em Fortaleza, eu lembro dessa mensagem, irmãos, como se fosse hoje, há 13 anos atrás. Aquela mensagem marcou minha vida. Eu ouvi algo muito interessante acerca do fazer discípulos. O pregador que estava naquela noite era o pastor Océlio Nauar. Me lembrei do nome dele ontem. Ele é lá da cidade do estado de Manaus. Océlio Nauar. E ele trouxe uma palavra baseado nesse texto, onde ele diz que a evangelização, ela abre as portas da igreja para receber novos crentes, novos irmãos na fé. Mas se não tivermos compromisso com o discipulado, facilmente essas pessoas vão embora. Há muitas igrejas que promovem eventos e mais eventos, e muitas pessoas vão à frente da igreja, naquele momento de emoção, e dizem que estão aceitando a Jesus, entregando a sua vida a Jesus, mas acabou aquele momento, passou a emoção, voltou para casa, pronto. É a mesma pessoa, continua vivendo no pecado, continua vivendo na desobediência a Deus, porque não teve um apoio, porque não teve um acompanhamento de alguém que ensinasse a obedecer às Sagradas Escrituras. É primordial para o crescimento de uma igreja ela ter o discipulado. Através do discipulado é onde nós aprendemos a caminhar com segurança, é onde nós aprendemos a conhecer a Deus. Sabe como é, irmãos, que nós conhecemos a Deus? Através das Escrituras Sagradas. Não fique pensando você que, como muitos fazem, Deus se revela para mim, se mostra para mim. Não espere Deus descer do céu, se colocar diante de você e dizer: eu sou Deus, tu me chamou, estou aqui. Não! Se você quer conhecer quem é Deus, como Ele age, como é o seu amor, o que Ele fez pela humanidade, é através das Escrituras Sagradas que nós vamos conhecê-lo. É através das Escrituras Sagradas onde eu posso compreender o amor de Deus, e através dessa compreensão eu posso me lançar aos seus pés em confiança e em total obediência e dizer para Deus: Senhor, eu estou disposto a te obedecer, eu estou disposto a deixar a minha vida de pecado, abandonar tudo que te entristece para me dedicar somente a ti. É isso que a igreja tem que ensinar, para que as pessoas possam ter consciência de que uma vida cristã não se vive de qualquer maneira, de qualquer jeito. Eu não posso servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Eu posso ser o homem mais conhecedor da face da terra em termos de Bíblia, de teologia, de letras originais, mas se eu não tiver obediência a Deus, irmãos, não passo de um homem vazio, levado por qualquer vento de doutrina. É preciso conhecer
mas conhecer e obedecer à palavra do Senhor e caminhar nos seus caminhos. O livro de João, capítulo de número 15, o versículo de número 14, diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Nós só seremos amigos de Deus, verdadeiros discípulos de Deus, se nós obedecermos, se nós fazermos a vontade de Deus, de cumprir com a sua palavra. Eu estou dizendo que é fácil, irmão? Não. Nem sempre é fácil fazer o que o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, em certo momento, ele diz: o que eu quero fazer, eu não faço. Mas o que eu não quero, eu estou constantemente fazendo. Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Negar-se a si mesmo não é fácil, irmão. Negar-se as suas vontades carnais não é fácil, mas é preciso. Não se pode seguir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É preciso obedecermos a palavra do Senhor, para que nós possamos ser verdadeiros amigos de Deus. Como Jesus diz no capítulo 15 ainda: não mais vos chamarei de servos, mas chamarei vocês de meus amigos. Que coisa maravilhosa, sermos chamados de amigos de Deus, só porque nós o obedecemos. A obediência é um sinal de uma verdadeira conversão em Cristo Jesus. E o versículo de número, terceiro, todas as coisas que vos tenho ordenado. O foco não está apenas em conhecimento, mas na obediência das palavras de Jesus. A promessa, no versículo 20, Jesus diz assim, na parte B: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante, irmãos, porque ao analisar essa última parte desse texto que nós lemos, eu fui procurar entender, à luz das línguas originais, o que significa nesse texto a palavra séculos. E aqui, evidentemente, nós temos uma promessa de Deus. Nós temos uma garantia de Deus. Mais uma, porque a primeira ele já nos deu, de que ele tem todo o poder no céu e na terra. E sobre o seu poder, nós podemos agora caminhar em obediência e cumprir esta tarefa, esta missão, esta grande comissão que ele nos deu. E a segunda bênção que Deus nos propõe nesse texto é a confirmação de que ele estaria conosco sempre. E aqui, quando ele diz que está conosco, não é apenas em alguns momentos da nossa caminhada. Porque há momentos, irmãos, que nós chegamos a uma conclusão, e essa conclusão muitas vezes é falsa, de que nós estamos caminhando sozinhos. Não é verdade? Às vezes a gente diz: parece que Deus me deixou, parece que eu estou caminhando sozinho. Mas a promessa que Deus nos fez, que Jesus nos fez, é de que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra séculos aqui, ela é muito usada para falar sobre mundos, universo, geração, ou um período determinado. Ela sempre é usada para determinar um tempo. E a palavra no original, usada aqui por século, é uma palavrazinha chamada aion.
É até engraçado a gente pronunciar ela, aion. No original, ela significa exatamente isso. Mundos, universo. Quando a gente vai estudar o grego, que é a língua original que foi escrita o Novo Testamento, a gente compreende que um termo, muitas vezes, ela define vários sentidos da palavra. Por exemplo, quando a gente vai ler a Bíblia e vê a palavra filhos, existem duas palavras que traz para o termo filho. É a palavra teknos, que está se referindo ao filho imaturo, filho pequeno, recém-nascido, ou uma criança. E existe um outro termo que é huios, que significa filho semelhante ao pai. Então, para você ver que o que define qual é a palavra usada no original é o contexto em que ela foi aplicada. Quando nós vamos ler nesse texto, no final desse texto, a palavra séculos, geralmente se usa aion, mas aqui no original não é usado aion, é usado o termo aionos, que significa que vai muito mais além de uma geração, de um período de tempo. Note que no texto, Jesus diz que, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa palavra, aionos, ela significa um tempo ilimitado, ou seja, uma eternidade. Jesus está nos garantindo a sua presença nos dias em que nós estivermos aqui cumprindo a sua missão, cumprindo a tarefa de fazermos esta grande comissão, de anunciar o Evangelho. Mas Ele está dizendo para nós também que mesmo quando esses dias se acabem aqui, Ele continuará conosco na eternidade. Porque se tem uma coisa que eu aprendi durante a minha vida cristã, é de que Deus está conosco diuturnamente, até o último dia da minha vida aqui na terra. E quando Ele não estiver mais comigo aqui, é porque eu estarei com Ele lá. E Ele nos dá a garantia disso. Jesus, Ele conquistou para nós a salvação. Ele não nos possibilitou a salvação. Ele conquistou, Ele comprou, Ele pagou o preço para que eu e você estivéssemos com Ele eternamente. É isto que Ele está dizendo para nós, de que mesmo quando os dias terminarem aqui, Ele continuará conosco todos os dias, até mesmo depois da morte, até mesmo depois que nós formos para a eternidade, seja através da morte ou através do arrebatamento da igreja. Nós não podemos dizer que o arrebatamento vai ser daqui a 10 anos, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas o que importa, o que nos traz conforto e esperança, é sabermos que Deus está conosco, nos acompanhando, não só nos momentos bons, mas nos momentos difíceis também Ele está conosco, nos ajudando, nos dando coragem, nos impulsionando a trabalharmos para Ele, a vivermos para Ele, em obediência à sua palavra. Esta é a promessa maravilhosa de Deus para todos nós. Jesus encerra a grande comissão com a promessa de sua presença contínua. Ele está conosco através do Espírito Santo, que nos guia, conforta e capacita para a missão. É interessante que Mateus, ele inicia o capítulo 1 no seu livro de Mateus, capítulo 1, verso 23, falando do Emanuel, Deus conosco. E ele encerra também o capítulo 28 agora, trazendo essa informação de que Deus continuará conosco. Ele esteve no começo e estará no fim, eternamente em nossas vidas. A certeza da presença de Cristo nos dá confiança para perseverar, mesmo diante de dificuldades e perseguição. Essa é a esperança do crente, do cristão, de que Deus está conosco, nos dando força, nos fortalecendo,
para cumprirmos a sua missão, de levarmos a sua palavra aos perdidos, de anunciar a sua palavra aos nossos vizinhos, amigos, irmãos, familiares. A missão da igreja, ela é fundamentada na autoridade de Cristo, focada no discipulado, praticada através do batismo e ensino e sustentada pela promessa da presença de Jesus. Tudo isso que nós falamos são promessas maravilhosas, são convicções que Cristo nos dá através da sua palavra para que nós possamos, como cristãos, como crentes em Jesus, realizarmos esta missão suprema que foi comissionada a todos nós. Que Deus, irmãos, possa despertar em nós esse sentimento, esse desejo de levar esta palavra de Deus a todos aqueles que estão próximos de nós. E se Deus colocar no seu coração, se Deus resolver levantar você como um missionário e levar você para outras nações, louvado seja o nome do Senhor. Obedeça o ID de Jesus. Se entregue a Jesus, confiando que Ele lhe capacitou para você também realizar esta missão. A todos nós que estamos aqui nesta noite, Deus, Ele nos entregou esta missão de sermos discipuladores, de sermos multiplicadores, de levarmos esta palavra àqueles que estão perdidos. Para encerrar, eu gostaria de contar a história de um homem que ele deu ouvidos a esse chamado de Deus na sua vida. No ano de 1855, na cidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos, numa cidadezinha chamada Hanover, houve um grande problema na agricultura. Houve um caos, fazendas perdidas, lavouras completamente acabadas, porque aquele ano não choveu. E os agricultores tiveram grande dificuldade. E houve muito prejuízo. As pessoas perderam suas fazendas, perdiam casas que haviam sido dadas como garantia de pagamento das terras, das fazendas. Houve um clamor muito grande. Mas um grupo de irmãos resolveram se reunir, convocou todos os agricultores daquela cidade, convocou o povo para uma reunião e disse: vamos buscar a Deus, vamos orar e Deus vai mudar a nossa situação. E eles fizeram isso, eles se reuniram, começaram a buscar a Deus em oração, colocando diante de Deus aquele grande problema que havia assolado os Estados Unidos naquele ano. E Deus trouxe um grande avivamento, irmão, sobre aquela cidade. Um avivamento extraordinário. Pessoas se convertendo, Deus começou a abençoar a cidade. A cidade voltou a prosperar novamente. Dentre esses agricultores, desses irmãos, havia uma família de uma irmã que tinha um filho jovem, que era crente, mas ainda não havia entregado a sua vida completamente a Cristo. Ela convoca as irmãs daquela igrejinha e disse: irmãs, dentre um dos pedidos que eu quero vos fazer é colocar o meu filho, e eu quero doar ele para as missões. Eles começaram a orar pela vida daquele jovem. Naquele mesmo ano, aquele jovem foi chamado por Deus de uma forma extraordinária. Ele teve o seu coração inflamado pelo Espírito Santo para as missões, de forma que ele foi para o seminário, se inscreveu no seminário, passou 4 anos depois. No dia da sua formatura, teve uma grande festa naquele dia, um grande culto,
onde foi convidado um pregador muito conhecido na época, Charles Hodge, e pregou sobre esse texto. Aquele jovem estava no auditório, estava se formando do seu seminário. O ano era 1859. Aquele jovem estava lá no auditório quando, de repentemente, o pastor começou a expor as Sagradas Escrituras, exatamente essa que nós lemos hoje. Aquele jovem foi impactado. Aquele pastor, cheio do Espírito Santo, começou a pregar a palavra e dizer que os campos estavam verdes, mas precisavam de homens corajosos, que haviam países ainda inalcançados, países que havia grande dificuldade de se chegar à palavra de Deus. Aquele jovem sai naquela noite impactado por aquela palavra, com o seu coração em chamas para fazer missões. Ele queria se doar para as missões, pegou um calendário, não, como é? Um mapa. Ele pegou um mapa, e no mapa ele foi procurar os países que aquele pastor falou, e ele encontrou o Brasil. No outro dia, aquele jovem procurou a junta de missões da sua cidade e falou do interesse de vir para o Brasil como missionário, em obediência ao chamado de Deus na sua vida. No mesmo ano, ele embarcou rumo ao Brasil. E no dia 12 de agosto de 1859, no mesmo ano, ele desembarcou no Brasil. 2 anos depois, no ano de 1862, aquele jovem havia implantado a primeira igreja presbiteriana no Brasil, o reverendo Ashdel Green Simonton. Aos seus 28 anos de idade, deixou família, deixou faculdade, deixou amigos, deixou tudo, porque foi impactado pela palavra de Deus, pelo chamado pelas missões, para cumprir o chamado de fazer discípulos. E ele veio para o Brasil com toda dificuldade, sem saber falar em português. Ali começou a estudar a língua portuguesa. 3 meses depois estava lecionando para crianças, porque foi o meio que ele achou para poder transmitir a palavra de Deus. E aquele jovem começou um grande trabalho. E hoje nós somos uma das maiores igrejas no Brasil. Sabe por quê, irmão? Porque um jovem resolveu atender ao chamado de Deus. Porque um jovem abriu o seu coração e se entregou para as missões transculturais e resolveu vir para o Brasil implantar a primeira igreja. Aquele jovem passou muitas dificuldades. Muitas. Ele faleceu aos 34 anos de idade, no ano de 1867, por causa da febre amarela. Mas ele deixou uma igreja organizada, um seminário organizado, uma escola e uma rádio chamada Imprensa Evangélica, que era uma forma dele transmitir a palavra de Deus. A sua esposa faleceu antes dele, muito jovem. Aquele homem sofreu tremendamente. E aí, quando eu olho para a vida desse homem, eu me lembro do que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 15. Eu acho muito interessante esse texto. Eu vou encerrar, irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 15. Primeira Coríntios capítulo 12. É 2 Coríntios capítulo 12. Versículo 15. 2 Coríntios 12 e 15. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar, em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Quando eu olho para a vida desse homem, eu me lembro desse texto do apóstolo Paulo. Sabe o que é isso? Obediência à palavra de Deus.
atendeu ao chamado da grande comissão, da suprema comissão da Igreja de Cristo, a qual Deus designou para todos nós realizarmos. Nós estamos vivendo um ano de muitas bênçãos e muitas colheitas, e um dos temas da nossa igreja esse ano, que o pastor acolheu e nos designou, é uma igreja viva na evangelização. Que Deus possa despertar em todos nós, irmãos, este sentimento de evangelizarmos, de levarmos às pessoas aquilo que Deus fez conosco, essa transformação a qual nós experimentamos diante do Senhor. Que Deus desperte em nós esse desejo por este grande comissionamento e a alegria no coração para atendermos ao seu chamado em obediência à sua palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.